Universo Épico no ar, e no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre um livro. Quem já está conectado aqui comigo é a Fernanda, diretamente da cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, e contigo? Tudo jóia. Muito frio aí? Tá frio. Ai, aqui também tá bastante frio. Bom, mas o assunto hoje não é clima. A gente vai bater um papo sobre o seu livro. O livro chama Eros, um amor proibido, é isso? Isso mesmo. Conta pra gente a sinopse. Eros, um amor proibido conta a história de um deus que recebeu a missão da sua mãe de flechar uma mortal com um monstro, mas ele não conseguiu. E ele acaba visitando ela todos os dias na universidade dos sonhos dela, e ela acaba se apaixonando por ele, mas isso não era pra acontecer, por isso Eros, um amor proibido. E aí, né, todo esse universo que você criou, de deuses, tem inspiração de onde? Qual mitologia? Vem da mitologia grega, é tudo mitologia grega. Eros é o deus do amor, e tem vários outros deuses aparecendo no livro também. Por que você resolveu, então, buscar essa referência? Você gosta muito da mitologia grega? E por que, então, usá-los? Eu gosto muito, muito mesmo. Então, eu amava esse mito do Eros e da Psique, e eu tive uma ideia e resolvi escrever ela, porque eu sempre gostei muito desse mito, e quando eu me deparei com ele no livro de português da escola, eu já soube que era para escrever um livro. Mas você teve que buscar a fundo informações, teve que estudar bastante. Conta pra gente. Eu já sabia bastante, mas eu vi bastante vídeo no YouTube e comprei livros também, então sim, eu tive que dar uma estudada e uma pesquisada, como sempre em todos os meus livros, mas dessa vez foi um pouco menos, porque já tinha uma base pronta. E aí, né, para você escrever a sua história, como é que foi esse processo? Então você, do nada, surgiu a ideia, né? Foi um processo que você foi amadurecendo? Então, eu tive essa ideia ali com o livro de português da escola, e eu comecei a escrever ele na plataforma Wattpad, e que eu já vinha gerando um público lá, e depois eu comecei a publicar ele na Amazon. Foi quando que eu tive uma ideia de fazer ele físico. Eu já tinha publicado um livro físico antes, mas só em editora, que é Amor em Nova York. Então foi mais fácil, assim, essa autopublicação, e teve bastante gente procurando, então eu fiquei bem feliz. Isso foi ano passado, daí esse ano teve a segunda edição e teve bastante gente procurando também, porque ficou linda. Então, acho que foi isso. E você, na sua história, gosta de misturar vários gêneros ou não, é puramente romance? Eu gosto muito de misturar romance com fantasia ou vice-versa. Gosto muito de verdade. E por quê? Você acha que é necessário essa mistura para poder segurar o leitor? É uma estratégia? Eu diria que, em termos de tu ser um autor da fantasia, eu acho que é uma estratégia, assim, tu botar um romance, porque todo mundo gosta de romance, todo mundo gosta de uma história de amor, então acho que sim. Seu livro tem ali a história de amor, mas você consegue colocar coisas, né, elementos seus, ou você consegue distanciar o seu personagem de si mesmo? Eu distancio bastante ele de mim, porque eu fazia isso antes, mas eu resolvi parar, porque eu acredito que cada personagem tem que ser a sua própria peculiaridade. Então eu distancio bastante agora, hoje em dia, mas antes eu fazia mais isso. Ô, Fernanda, conta pra gente, né? O livro, você começou a escrever antes da pandemia e você lançou ele no começo da pandemia? Isso, foi isso mesmo. Eu comecei a escrever ele em dezembro de 2019, se eu não me engano. E eu publiquei ele, a primeira edição, em março de 2020. E a segunda agora, em abril.
mas você não ficou com medo de lançar o livro bem no comecinho ali da quarentena, da pandemia aqui no Brasil, né? Na verdade, no mundo, né? Mas a pandemia chegou aqui em março de 2020 e você ficou com medo de lançar, que isso afetasse, né, a distribuição do seu produto, que afetasse de chegar nas pessoas a sua história? Eu fiquei com bastante medo, sim, e esse que eu publiquei ano passado, em março, foi na verdade o e-book, porque o livro físico eu acho que eu esperei, eu publiquei ele em agosto, se eu não me engano. Eu queria ter publicado ele mais cedo, queria ter publicado ele em abril, maio, mas não consegui, eu dei uma esperada e o pessoal também me dava um retorno falando que não poderia comprar naquele momento, então eu esperei. E aí, né? Agora você lançou ele, a segunda edição, e conta um pouquinho das mudanças que você fez no livro, na história, na ilustração, na capa. Então, eu fiz ele totalmente novo. Eu fiz capa nova, diagramação nova, revisão nova, fiz realmente tudo novo. E a história em si, a essência dela não mudou. Eu só retirei algumas partes, pequenas partes. Então, acredito que a maior mudança tenha sido o visual. Fernanda, o livro é uma saga, uma trilogia, é uma série ou não? É uma história fechada e vai encerrar nesse livro? É livro único, mas antes disso, eu queria ter feito uma trilogia, mas eu resolvi deixar só por Eros mesmo. Eu tinha curiosidade de fazer de outros deuses, mas agora eu resolvi, né, fazer só dele. Pessoal de casa que gostou, né, da sua história, e aí? Por que é que eles têm que adquirir o livro e acompanhar a história? Eu acredito que tem bastante coisa nova na história. Também eu despertei o interesse de várias pessoas na mitologia. Teve várias pessoas que me perguntaram, me falaram lá depois no Instagram que começaram a gostar de mitologia. E porque eu trago bastante disso, eu misturo bastante com a história ali. Então, acho que isso. E também o fato de eu coloquei lá no final do livro um pequeno lema, assim, que o amor não vive sem a alma. E eu explico isso durante todo o livro. Além de entretenimento, né, diversão, as pessoas procuram diversão nas histórias, né? Como é que faz? Você também traz uma reflexão dentro da sua história? Eu trago a reflexão do amor e da alma, que um não vive sem o outro. E claro que a gente não consegue viver sem a nossa família, sem nossos amigos. E acho que além desses momentos descontraídos, tem que ter sim um lado mais sério, um lado mais que ensina o pessoal. Então, sim, eu tenho essa reflexão. Fernanda, e aí? Eu sei que o Eros, segunda edição, ainda tá bem quentinho, bem fresquinho, né? Mas você já tá ali, cabeça turbilhando, cheio de novas histórias, né? Tá preparando novas histórias? Sim, eu tô sim. Na verdade, o Eros, eu terminei de escrever ele em janeiro de 2020, se eu não me engano. E agora eu comecei, já faz um ano que eu tô escrevendo esse novo, porque ele precisa de bastante coisa, porque não é como o Eros, que é romance com fantasia. Na verdade, é o contrário, fantasia com romance. E a fantasia geralmente demora um pouco mais para ser desenvolvida, mas eu posso dizer que também tem deuses, então vocês podem esperar por deuses. E eu tô muito ansiosa para poder terminar essa história, compartilhar com vocês, porque eu acredito que é bem diferente dos meus outros livros. Pessoal de casa, Fernanda, às vezes gosta de escrever também, né? Que dica você daria para quem gosta de escrever e ainda não publicou ou tem um sonho, né? A vontade de publicar? Então, eu sempre recomendo ler bastante, porque isso é o essencial de qualquer escritor. E além dos livros que a gente lê por diversão, ler aqueles que também ensinam sobre a escrita é muito importante, de verdade. Se tivesse me dado essa dica no início, eu estaria realizada.
E também não fazer nada na pressa, não procurar por perfeição, porque eu acredito que no início a prática é muito mais importante, inclusive depois também a prática é mais importante que a perfeição. Então, são essas as dicas que eu dou. Mas eu também quero dica de divulgação, né? Marketing, porque além de ser um trabalho aí, você tem que, né, divulgá-lo para que a obra chegue em mais pessoas. E como é que você faz? Trabalha muito a internet? Sim, eu trabalhei muito mesmo com o Instagram e com o Twitter. O Twitter me ajudou demais, porque a galera de lá tem um apoio incrível e consegui muitos leitores através do Twitter, mas no Instagram eu já tinha uma base estabelecida, então eu alterno entre os dois. E também o TikTok, que eu não investi, mas muito autor investe no TikTok, e eu vou começar porque antes eu estava um pouco atrasada, mas eu acredito que tudo tenha sempre que ir aonde o pessoal vai, onde ele vai mais. Então, acredito que essa é uma grande ferramenta para o teu marketing. Todo dia tem que produzir conteúdo, tem que estar presente nas redes sociais para que a obra, né, para que o livro chegue em mais pessoas, todos os dias? Eu acredito que sim, porque eu fiquei meses até atrasei um pouco na escola, fazendo esse marketing, porque é essencial, né? Porque se tu fica 2, 3 dias sem publicar, meio que dá uma caída no teu feedback ali. Então, acredito que sim, é importante fazer pelo menos um story todo dia, não precisa ser post todo dia, pode ser um post toda semana, mas stories eu acho que acredito que é o essencial fazer todos os dias. Por falar em feedback, já que você tocou no assunto, né? Crítica. Quero saber de crítica. Tem recebido muitas críticas? Então, eu recebo muitas positivas e, claro que todo autor recebe negativas também, mas o pessoal tá gostando muito e eu tô coração quentinho por causa disso, então eu agradeço muito quem comprou, quem já adquiriu o e-book ou livro físico. Realmente tá sendo uma experiência muito boa. Eu não sabia que ia ter todo esse feedback tão bom, então eu sou muito grata. Você é muito crítica consigo mesma? Então, eu sou bastante, eu era bastante, na verdade, porque antes eu me cobrava bem mais. Quando eu terminei o Eros, eu fiquei uns 6 meses sem escrever e eu fiquei bem triste, assim, bem isolada. Mas depois assim que eu parei de me cobrar, que veio a ideia, uma nova inspiração para continuar. Então, acho que hoje em dia eu não sou tão crítica comigo mesma. O que você mudaria no seu livro? O que eu mudaria no meu livro? Essa é uma questão difícil. Não sei, eu acho que provavelmente adicionaria mais algumas partes sobre a mitologia, que eu gosto bastante, mas em questão dele físico, eu acho que eu não mudaria nada, porque ele tá lindo demais, sério, de verdade, eu nunca tive um livro tão bonito, nunca, na minha estante também, então acho que é isso. Qual é o ponto mais alto do seu livro? O ponto mais alto do meu livro, eu acredito que é quando a Afrodite manda ela fazer as tarefas lá no submundo. Então, lá tem um ponto essencial da história que eu acho que todo mundo gostou. E eu gostei bastante de escrever também. É onde tem mais fantasia na história. E acredito que seja esse. Pessoal que ama mitologia vai adorar. Claro, com certeza. E aí, já então que nós tocamos aqui no assunto do pessoal que vai gostar do livro, né, que gosta de livros sobre mitologia grega, pessoal de casa, aproveita agora para anotar as redes sociais que a Fernanda vai passar aqui, como você pode encontrar o livro e a escritora, né, acompanhar o trabalho dela. Fer, conta aí pro pessoal. Então, meu Instagram, Twitter, tudo tá em Fernanda Schmidt, só que sem o I, SCHMTT. Então, eu tenho Twitter, Instagram, Facebook, eu tenho até YouTube. Eu posto lá alguns vídeos. E, então, são essas. Perfeito. Olha só, quero agradecer a participação aqui no Universo Épico
e deixar já o convite feito que quando o segundo livro, o próximo livro, né? O lançamento estiver prontinho, volta aqui para comentar com a gente? Volto sim, claro, com toda certeza. Valeu, Fer, um super abraço. Obrigado, viu? Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ponto final no Universo Épico. E olha só, semana que vem tem muito mais. Tchau, tchau.